quero ler aqui no livro de Jó, capítulo 14, verso 7 a 9, ele diz assim no verso: porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. E tem mais: se ela envelhecer na raiz, se envelhecer da terra a sua raiz, no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta nova. Amém? Você recebe essa palavra nessa noite? Amém? Então olha só, Neemias, ele é um livro que ele envolve tudo isso. Um povo que estava perdido, afastado, sem direção, sem esperança, mas Neemias foi ali e deu esperança para eles. Então Neemias fala de restauração, de tampar brecha. E Neemias, tudo começou, sabe como que tudo começou? Só porque Neemias se preocupou com seus irmãos. Tudo tem um começo, irmãos. As coisas para acontecerem tem um começo, tem um início. Algo nos impulsiona a tomar uma atitude. E Neemias foi impulsionado, ele lembrou dos irmãos. Quando os irmãos deles vieram de lá, ele encontrou com eles e ele perguntou: como é que estão os irmãos? E o relatório que ele recebeu não foi agradável. Então ele se preocupou com aqueles irmãos. Ele amava Jerusalém, não é? É tão gostoso aí dizer que ama a igreja do Senhor. É amar Jerusalém, amar a igreja do Senhor. Então, Neemias, ele sentiu isso no coração e Deus viu o intento do coração dele e abençoou Neemias. E naquele intento do coração dele, Deus abriu as portas para Neemias. E o rei concedeu a Neemias tudo o que ele precisava para ir a Jerusalém e fazer a obra que Deus pôs no coração dele. Então ele deu-lhe cartas, deu-lhe autorização para fazer a obra do Senhor, e ele foi lá e passou um tempo, e o rei perguntou para ele: você não vai demorar muito não, né? Se você vai, mas você vai voltar. E ele passou ali um bom tempo, irmãos. Estimativa é que mais ou menos 12 anos ele passou em Jerusalém, restaurando os muros da cidade, as casas, as famílias. Depois ele voltou para o rei, né? Então ele foi para lá e Deus colocou pessoas do lado dele, pessoas que se juntaram com ele e caminharam juntos, e eles trabalharam junto naquela restauração. Ninguém faz uma obra sozinho, nós precisamos de ter pessoas do nosso lado. Amém, queridos? Você não pode caminhar sozinho, você precisa de ter alguém que caminha com você, você precisa pertencer a uma igreja, a uma família, a um povo do Senhor, porque Deus está presente no meio do seu povo, né? Então ele foi para lá, e quando foi determinado o tempo, passou, algo começou a incomodar o coração de Neemias, e Neemias falou: não, eu preciso de voltar lá. Vamos ver lá, né, Neemias capítulo 13, Neemias capítulo 13, algo estava incomodando a Neemias. Sabe, quando a gente começa alguma obra, você já passou por isso, você pegou uma tarefa, um serviço, e você estava indo, caminhando bem naquilo ali, de repente, você é obrigado a se retirar por um determinado tempo, você vai embora, mas você fica ligado naquele serviço, naquela obra, naquele trabalho, você fica preocupado: como que está o andamento? Eu estava caminhando dessa forma, conduzindo dessa forma, como será que está acontecendo aquilo ali? E você às vezes perde até noite de sono, né? Eu lembro quando nós, não sei quem está aqui que vai lembrar, acho que é só nós mesmo, quando nós ganhamos o nosso primeiro terreno, e esse terreno foi concretizado para a gente, foi lá embaixo do lado da Polícia Federal, no Brejão, e nós fomos para lá e já começamos a fazer fundação, fazer alicerce, fazer muro, e estamos edificando aquela obra ali, arrumamos um trator e drenamos o terreno, era um brejo, água para todo lado, e estamos ali, a máquina da prefeitura veio e cortou o terreno para a gente, deixou um barranco lá, só que em vez dele chanfrar o terreno nesse sentido, ele chanfrou reto e fez isso, e nós começamos a obra, aquele paredão lá em cima, e lá em cima um muro de pedras, da época da escravização ainda, grande, de largura, de quase 1 metro de largura, tudo de pedra tapiocanga,
E aquele muro lá rodeando tudo e a gente fazendo o nosso aqui embaixo. E nós tiramos uma semana, fomos passear em Belo Horizonte, visitar a família. E eu lá em Belo Horizonte, preocupado com a obra, como é que está indo a obra, eu gosto de estar junto, como é que está acontecendo, preocupado com aquele barranco. Aí, em pleno dia, no intervalo desses dias lá, e de repente o telefone toca, era o irmão Wilson, que está com o Senhor agora. Eu falei assim, conta, irmão Wilson, conta o que está acontecendo, como é que estão as bênçãos aí? Eu falei assim, pastor, o barranco caiu. Aquele barranco que estava escorando, a paredão antigo, histórico, desabou. Aí, acabou a noite de sono, acabou as férias, minha cabeça esquentou, preocupado com aquilo de desbarrancar, não só o barranco, mas o paredão, que é histórico, né? Padrão, antigo dessa cidade, mas graças a Deus, o paredão está lá, a terra está lá, e o Senhor nos deu essa terra aqui, amém? Mas olha só, Neemias, ele começou uma obra, e ele foi ali e fez algo, ele completou a obra, restaurou os muros, restaurou as casas, restaurou as portas de Jerusalém que estavam queimadas, restaurou tudo, restaurou o louvor e a adoração no meio do povo de Deus, restaurou as ofertas, tudo, ele restaurou tudo, ele fez tudo novo, colocou Jerusalém do modo como era antes ali, e ele voltou lá para o rei Artaxerxes, e ali ele ficou um bom tempo, né? Vamos ver aqui, Neemias capítulo 13, do verso 4, nós vamos ver até o 9 por enquanto, disse assim, antes disso, Eliasabe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, tudo isso ele tinha restaurado lá, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso e os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, ou seja, eu não estava lá, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei a Jerusalém. Continuando, então eu soube do mal que Eliasabe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Ora, isto me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras, e tornei a fazer para ali trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com ofertas e manjares, não é isso? Então o que a gente vê que aconteceu? Neemias falou, eu não estava lá quando isso aconteceu, alguém se aparentou, né? Alguém da casa do sacerdote Eliasabe se aparentou com a família de Tobias, houve ali um casamento, né? Houve alguma coisa aconteceu, e para agradar a todos, Eliasabe colocou justamente Tobias para morar dentro da casa do Senhor, onde se guardavam os dízimos, as ofertas, montou uma casa para aquele homem ali. Olha só, então presta atenção, irmãos, o opositor estava dentro da casa do Senhor. O que isso acontece que a gente pode ver? O sacerdote, Neemias deixou tudo certinho, tudo organizado, mas o sacerdote entrou no esfriamento espiritual, e o zelo pelas coisas do Senhor foi acabando. De repente, está Eliasabe colocando um opositor dentro da obra do Senhor, dentro da casa do Senhor. Se você observar aqui no capítulo 13, Tobias, olha quem que era Tobias. Tobias era amonita. Naqueles dias se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas
não entrassem jamais na congregação de Deus. Então Deus tinha declarado algo ali com respeito àquele povo. Quem é o opositor? Que agora estava dentro da casa do Senhor e conseguiu destruir tudo. Não se tinha mais louvor, não se tinha adoração, estava tudo organizado. Mas porque o opositor estava dentro da casa do Senhor. Onde que é a casa do Senhor hoje na nossa vida? No nosso coração. E o opositor, quando entra aqui dentro, acontece um esfriamento espiritual. Você está ligado aí, irmão? Quando o opositor entra aqui dentro, é porque houve um esfriamento espiritual. Então o opositor, ele trouxe de volta aquele que se opunha à obra de Deus lá no passado. Tobias era opositor, ele fez de tudo para parar aquela obra. O nosso inimigo, o opositor, irmãos, ele faz de tudo para parar a obra de Deus na nossa vida. Ele fez de tudo no início da nossa conversão, para não permitir que a gente continuasse firme no caminho do Senhor. Quantas coisas se levantou contra nós, no início da nossa caminhada, e nós conseguimos, pela graça de Deus, colocar o opositor para fora da nossa vida, amém, queridos? Para fora, ele não faz parte mais, e nós começamos a caminhar e crescer do Senhor. De repente, ele está sendo o quê? Trazido de volta. Aquele que se opunha à obra de Deus dentro da casa do Senhor, está morando dentro da casa do Senhor. Aqui diz que Eliasabe fez uma câmara para ele, um lugar para ele morar dentro da casa do Senhor, com seus móveis e tudo, e justamente onde se guardavam as ofertas, os dízimos, tudo que era da casa do Senhor, no lugar sagrado, o opositor estava morando ali. Sabe o que a gente vê nisso, irmãos? Tem muitas pessoas hoje, que aceitaram de volta o opositor dentro da vida dele. Aí vem o esfriamento espiritual, aí o fogo apagou. Tem um ditado que fala que o fogo, por si só, sozinho, ele se apaga, e realmente, o fogo apaga sozinho, mas se você colocar lenha nele, a lâmpada do altar permanecerá sempre acesa. Não é isto? Tem que manter acesa, tem que ter fogo, tem que ter sacrifício, tem que ter busca, e quando o opositor ganha um espaço, até a lâmpada apaga, e foi o que aconteceu. Vamos ver aqui, ver o versículo aqui, versículo 7, vamos começar pelo 7, 13, 7, ele está dizendo assim: então eu soube do mal que Eliasabe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Mas ele coloca isso aqui, olha, mas quando isso aconteceu, eu não estava lá, eu estava fora. Irmão, não deixe o altar do Senhor na sua vida abandonado, amém? Sem a chama da oração, da adoração, do louvor a Deus, porque Jesus disse que quando o espírito maligno sai de uma casa, ele anda por lugares áridos, procurando lugar para repousar, e não achando, o que ele faz? Ele volta para aquela que ele estivera antes, porque está adornada, arrumada, bem feitinha, cheirosa, limpinha, e agora ele acha ela vazia, e ele volta e busca mais 7 demônios, piores do que o primeiro, para poder tomar conta daquela casa, porque estava vazia. Presta atenção, Deus tirou, está ligado aí, irmão? Deus tirou o opositor da nossa vida, na história da nossa vida, quando Jesus chegou. Deus tirou o opositor, e quem que habita ali agora? O Espírito Santo, é Ele que habita dentro de nós. Mas quando nós viramos as costas para Ele, quando nós começamos a buscar coisas do passado, que antes nós rejeitávamos, agora estou trazendo de volta. Eu não gosto de mencionar que coisas que são essas, que parece que a gente está dando indireta, diretamente, mas Deus fala comigo e com você, que coisas são essas que a gente busca do passado, que antes
não faziam parte mais da nossa vida. Nós abrimos mão delas porque nós preferimos quem? Jesus. Amém, queridos? Quando nós preferimos Jesus, quando nós recebemos Jesus, nós decidimos por Ele, os amonitas, amalequitas, seja quem for, os moabitas, não fazem parte mais da história da nossa vida. Os maus hábitos, maus costumes, tanta coisa errada que opunham a obra de Deus na nossa vida, eles são chamados de opositores. Então quando Neemias chega ali, ele vê o opositor dentro da casa do Senhor, ele tomou uma posição, irmãos. Onde que está aqui? No verso 8, ele tomou uma posição. Isso me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Ele chegou lá, irmão, sabe aquele texto quando Jesus chega fugiu o nome agora, no templo, Jesus chega no templo, e ele vê os cambistas fazendo arruaça, desrespeitando aquilo que Deus tinha deixado de santo ali. Ele pegou um chicote e chicoteou e jogou tudo para fora. Neemias chegou ali, viu aquela coisa daquele jeito e jogou, não quis nem saber, irmãos. Pegou móvel, cadeira, cama, mesa, armário, seja o que for, jogou tudo lá para fora. Aqui é lugar santificado. Sabe, eu vejo que o povo de Deus está na hora de fazer uma restauração interior. Por isso que o livro de Neemias é um livro gostoso de ler. Leia Neemias essa semana. Ele fala de restauração, ele fala de tampar brechas, ele fala de esperança, ele fala de nova vida, novos sonhos, ele fala de mudanças, famílias restauradas. A preocupação dele é família. Quantas famílias hoje estão precisando de restauração? Por quê? Porque deixaram entrar em seus lares os opositores do passado, e hoje, até com essa pandemia, as pessoas baixaram a guarda, e não estão zelosos pela sua vida espiritual, não estão zelosos pela santificação, não se preocupam se Jesus vai voltar ou não, estão achando que o reino é aqui, e vamos viver aqui. Não, para você reinar com Jesus, primeiro tem que subir para encontrar com Ele, para depois reinar com Ele aqui na terra. Não é assim que está na palavra? Os mortos ressuscitarão num abrir e fechar de olhos, e nós os vivos, os que ficamos, num piscar dos olhos, os mortos ressuscitarão, e encontrarão com o Senhor nos ares. E nós os vivos, num abrir e fechar de olhos, numa piscadinha, nós seremos transformados e encontraremos com o Senhor. Então olha só, o reino de Deus vem, ele está vindo, o governo de Deus está vindo, para nós reinarmos com Jesus, mas nós temos que subir primeiro, que dessa terra não se aproveita nada. Novos céus, nova terra. Está ligado aí, irmão? Então Neemias viu tudo isso e ele falou, não pode, o sacerdote, irmãos, Deus tem restaurado o sacerdócio familiar, o sacerdócio da família. Deus tem trazido um novo sacerdócio em cada casa, sabe, um sacerdócio que teme a Deus, crê na sua palavra, que abençoa a sua casa e seu lar, zela pelos seus filhos, ora por eles, se preocupa com eles. Esse é o sacerdócio que Deus tem restaurado. Agora um sacerdote vai e ele baixa a guarda, ele esfria espiritualmente e se aparenta com julgo desigual e ainda coloca para morar dentro da casa do Senhor. Isso é um abuso, isso é uma profanação a Deus. Não zelou pelo santuário, pela santidade do Senhor, pela pureza do Senhor. Mas Neemias, sabe, ele estava lá com o rei, e ele estava lá preocupado, mas alguma coisa não deve estar legal, eu tenho que voltar lá, Quando ele chegou lá, ele ficou surpreso com tudo isso que aconteceu. Olha o que está aqui no verso 10, que nós vimos. Também soube que os quinhões dos levitas, não se lhes davam mais, o que os levitas recebiam pelo trabalho, não recebiam mais, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço, tinham fugido, cada um para o seu campo. O opositor chega, irmão, e acaba com a adoração, acaba com o louvor na nossa vida.
Tem pessoas que não estão conseguindo adorar a Deus mais, porque tem opositores à adoração ali dentro. Eles são cheios de preconceitos. Se retém, não consegue ser livre para adorar a Deus. Faça uma avaliação, se não tem opositor aí dentro, que está te impedindo de adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém, queridos? Irmãos, quando você estiver adorando o Senhor, lembre que você levantar a mão para Deus, já é adoração. Adore o Senhor com a sua mão, porque de repente você não tem braço, está amputado, e não consegue adorar a Deus com o seu braço. Você tem braço, perna, olho, ouvido, nariz. Adore ao Senhor enquanto você pode. A palavra diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, só a presença do opositor morando dentro do santuário, dentro da casa, acabou o louvor, acabou a adoração. Isso é de doer, irmãos. O diabo quer acabar com a adoração na nossa vida. Ele quer acabar com o louvor dentro de nós. E nós somos chamados para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então Neemias chegou ali e percebeu tudo isso. Ele afastou. Ele foi lá servir o rei, mas ele voltou. E o sacerdote baixou a guarda. Deixou as coisas esfriarem. Não manteve a lâmpada do altar constantemente acesa. Ela se apagou. E o inimigo, o opositor, tomou o seu lugar. Mas ainda pode voltar tudo ao normal, se o sacerdote tomar uma decisão. Amém, queridos? E Neemias tomou uma decisão. Lá na frente você vai ver que ele restaurou de novo toda a adoração, fez tudo de novo ao Senhor. E eles voltaram a servir ao Senhor com alegria, sabe? Vamos ter cuidado para que o opositor não invada o nosso coração. O opositor é tudo aquilo que antes se opunha à obra de Deus na nossa vida. E você sabe o que era? Algum preconceito, alguma coisa que, sabe, você teve que abrir mão, porque aquilo te impedia de receber mais do Senhor. A gente estava nesse caminho, nessa direção. Mas quando o esfriamento espiritual veio, você já não vê as coisas de Deus com mais pureza e clareza. A gente começa a ver tudo normal o que acontece. Irmão, não tem nada normal não. Tem que acontecer o sobrenatural do Senhor na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que a gente possa fazer uma avaliação na nossa vida. Vamos voltar lá atrás e ver como que foi a nossa vida espiritual alguns tempos atrás. Como é que a gente já teve bem? Como é que nós rompíamos em oração? Rompíamos juntos, caminhávamos juntos, reunia junto e orávamos. Fazíamos nossas reuniões em casas. O opositor acabou com a reunião de casa. Não tem mais. O opositor conseguiu ganhar seu espaço. Acabou a adoração na casa, acabou a comunhão. Vamos trazer de volta. Neemias fala de restauração, de tampar brechas, de, sabe, fazer tudo novo, de esperança. Vamos nos agarrar nessa palavra e trazer de volta a vida, a esperança, de novo bons tempos, de novo começo da história da nossa vida. E se tiver opositores, se você identificar algum que mudou o seu modo de servir ao Senhor, rejeita ele, que só tem um modo de servir ao Senhor: santidade e adoração, vida consagrada ao Senhor. É isso que Neemias foi fazer ali. Ele lutou por aquela restauração, e ele se preocupou e foi lá. E o que ele imaginou que podia estar acontecendo, estava acontecendo. Fica ligado no Senhor. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Se tiver alguma coisa que não está legal, que você está sentindo peso, isso está interferindo na minha comunhão com Deus, na minha comunhão com a igreja, com os irmãos, na horizontal e no vertical. Se está interferindo em qualquer um desses, tem opositor aí.
E o opositor vem para criar divisão, confusão. Mas nós estamos aqui nessa noite para buscar restauração, renovação, avivamento, crescimento, edificação, vidas novas para o Senhor. Amém, queridos? O nosso chamado é conquistar Uberaba para o Senhor Jesus. Até isso o opositor conseguiu fazer. Desestimulou muitos de ganhar vidas para Jesus, porque elas não têm muita coisa para oferecer mais, porque o opositor está morando ali dentro. Mas a quem mora aqui dentro só pode ser o Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos nesse momento. Você que está assistindo aí na sua casa, que você que ligou e está assistindo essa palavra, guarda isso no seu coração. Como é que está o seu lar? Como que está o sacerdócio na sua casa? Como que está a sua família? Estão todos bem diante do Senhor? Ou tem algum opositor de volta que conseguiu ganhar espaço novamente e mudou o modo de adorar o Senhor? Mudou o estilo de adoração, mudou o modo de orar, de buscar a Deus, ou não busca mais, não precisa, né? Não precisa mais. Abra a porta da sua casa e joga tudo para fora que for do opositor. Qualquer coisa que você perceber que ele se opõe à obra de Deus como Deus quer, já abra as portas, abra a janela e joga tudo lá fora. Faça uma limpeza. Com certeza Deus vai te dar vitória, e a adoração vai ser restaurada na sua casa, no seu lar e na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar. Vamos orar nesse momento. Ora ao Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor. Lembra dessa passagem? Alguma coisa aconteceu ali, que o opositor ganhou espaço, foi dado uma brecha para ele, um aparentamento, um envolvimento, talvez familiar, com pessoas estranhas, e aquilo conseguiu contaminar, e tirar a verdadeira adoração. Ó Deus, sabemos que o Senhor ama a tua igreja, que o Senhor nos ama, que o Senhor zela por nós, que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Oh Deus, Ele tem ciúme de nós, Ele se preocupa conosco, quando nós nos envolvemos com opositores da nossa caminhada, e opositores que muitas vezes querem fazer parte da história da nossa vida, novamente, porque no passado já passaram por aqui, mas que nessa noite, Teu Espírito Santo nos conduz a toda a verdade, a toda a direção do Senhor, e que nós possamos ser renovados e restaurados, e que a esperança para a árvore, mesmo cortada, mesmo o seu tronco na terra, ao cheiro das águas ela brota, que o Senhor venha renovar dentro de nós a verdadeira adoração, o verdadeiro compromisso com a Tua palavra, sem mistura, sem opositores, mas a verdadeira palavra, que é viva e eficaz e poderosa, para fazer infinitamente mais na nossa vida. Nos abençoa como igreja, como povo, como família do Senhor. Dá-nos a Tua bênção. Nós te pedimos em nome de Jesus. Ó Deus, para que o Espírito Santo sonde cada coração, e cada um possa se render ao Senhor Jesus nessa noite, nesse momento, entregar sua vida para Ele, e ter sua vida renovada, restaurada, sarada, curada, em nome de Jesus. Obrigado. Abençoa a nossa nação, abençoa o nosso presidente, o nosso governo, essas eleições que vão acontecer. Deus, tira toda a falcatrua, todo o enganoso, mentiroso, que tira proveito de eleições, ó Deus, para se promover, mas coloque as pessoas certas, no lugar certo, nessa eleição, no nosso governo, no nosso estado, na nossa cidade. Nos abençoa, te damos graças em nome de Jesus, e despeça-nos, Senhor, com a bênção do nosso Deus e Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça consoladora do Senhor Jesus, e comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós,
com toda a nossa família, com todo o povo do Senhor, desde agora até a volta do Rei Jesus. Obrigado. Nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada, irmão.